Livro de Jó, 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, em o nome de Jesus, nós nos aquietamos agora diante de Ti e te pedimos, Pai, fala conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer te ouvir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de O Benefício da Dor. O benefício da dor. O ser humano é constituído de uma variedade de experiências que o levará a experimentar o regozijo e a dor, a tempestade e a bonança, o ódio e o amor. Olha aí. O ser humano é constituído de uma variedade de experiências que o levará a experimentar o regozijo e a dor, a alegria, a tristeza, a tempestade, a bonança, o ódio e o amor. Mas aos olhos de Deus é para preparar o homem, é para preparar a mulher, é para aperfeiçoar a sua fé, é para estreitar o relacionamento dele para com a sua criação, para com seus filhos. Então, Deus e seus caminhos proporcionam ao homem como todo um enredo abrangente, onde há uma infinidade de acontecimentos. E nesse enredo abrangente entra em ação o Deus onisciente, o Deus onipresente e o Deus onipotente. O Deus onisciente, porque Ele sabe tudo. O Deus onipresente, porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E o Deus onipotente, porque Ele pode tudo. Tudo está nas mãos dEle. Ele tem o controle de tudo. Eu meditando essa semana sobre a grandiosidade de Deus, a sua palavra diz que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, mas também Ele escreveu o nosso nome na palma da sua mão. Isso é muito privilégio. O seu nome está escrito na palma da sua mão. Os seres humanos, cada homem, cada mulher, incluindo cada detalhe envolvido em suas vidas diárias, ou em nossa vida diária, são convidados a participar desse projeto. Que projeto é esse? Projeto de restauração, de reestruturação, de restituição, de libertação e de salvação. Meu Deus! Olha que privilégio é esse seu. Olha que privilégio nós temos. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. Nós somos chamados, escolhidos para fazer parte de um projeto de restauração, de reestruturação, de restituição, de libertação e salvação, onde teremos que manter nossos pés no chão comum da existência, na certeza que
absolutamente nada na experiência humana pode ser omitido ou desprezado se decidirmos a confiar em Deus. João capítulo 3,16 nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, Ele entregou, Ele nos presenteou, é dom dele. Agora, interessante, amados, que nessa caminhada, nessa desenvoltura desse processo de santificação progressiva, em dado momento, nós vamos nos deparar com Deus nos chamando e nos condicionando. Peraí, pastor, você não falou que foi pela graça? Ah, sim, bem colocado. Foi pela graça, não de graça. Foi pelo alto preço, foi por um alto preço, não foi por prata, não foi por ouro, não foi por bronze, foi por sangue. Mas interessante, ainda resta algo para fazer. Nós vamos ter que caminhar, fazendo escolhas, tomando decisões, perdendo, ganhando. Porque o campeão não é aquele que somente ganha, é aquele que sabe lidar com a perda, é aquele que enfrenta uma derrota de cabeça erguida, que reconhece que perdeu. E o benefício da dor vai nos levar a essa compreensão. Então, se decidirmos a confiar em Deus, olha aí, se você decidir a confiar nele, entregar na mão dele e descansar e esperar pacientemente, aí sim, você pode abrir a sua boca e dizer: eu sou bem-sucedido, eu sou justificado por Cristo. Porque se não decidirmos a confiar, e ao contrário, decidimos não confiar, não teremos um final feliz. Se decidirmos a confiar a Deus nossa história e descansar nele, andando por fé, tendo a certeza de que Ele tem um controle de tudo e de todos em suas mãos, seremos bem-sucedidos. Abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha o que Pedro vai dizer. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Meu Deus, nós temos que nos alegrar em quê? Nos sofrimentos de Cristo. Precisamos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória possamos exultar de alegria, possamos ver face a face a evidência de tudo aquilo que cremos, de tudo aquilo que confiamos
na pessoa bendita de Jesus Cristo. Conjunto de sensações físicas dolorosas, geralmente intermitentes, ou seja, são dores que existem em intervalos diferentes. Sensação emocional, psicológica, doenças psicossomáticas que resultam na influência da parte psíquica e na parte física do organismo. Espera aí, meu Deus. O que é isso, pastor? Esses sintomas psicossomáticos atingem primeiramente a sua mente, afetando as emoções, adoecendo o corpo e enfraquecendo a sua alma. Consequentemente, o seu espírito que foi recriado em Cristo, ele fica debilitado, ele fica ineficiente. Por quê? Porque ele começou com a tristeza. Você não combateu com a palavra de Deus, ele te leva para outro âmbito. E você vai cair dentro de um contexto psicossomáticos. Ele vai atingir a sua mente e todo o seu corpo. Olha o que Jesus diz. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o que é que acontece? Você estará em luz. Todo o seu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem más, o que é que acontece, amados? Você estará em trevas. E quão grandes trevas você estará. Esse é Jesus que fala na sua palavra. Então, esses sintomas que são sintomáticos, devido àquilo que você está atravessando, do contrário, que você deveria entrar no seu quarto, chorar nos pés dele, clamar a ele, na certeza que ele vai te responder no secreto. Mas não, você é abatido. Você é abatido. Então, esses sintomas psicossomáticos atingem primeiramente a mente, afetando as emoções, adoecendo o corpo, a alma, enfraquecendo o espírito. Tudo isso causa o quê? Sofrimento. Isso chama-se dor. A dor invoca emoções e fantasias, muitas vezes incapacitantes, que produzem sofrimentos, causando incertezas, medos e incapacidades frente à morte, preocupações com perdas materiais e sociais. São alguns dos diferentes componentes e variedades de características dos traços que descrevem a relação do doente com a sua dor. É incrível. Preocupações com perdas materiais e sociais são alguns dos diferentes componentes e variedades de características dos traços que descrevem a relação do doente com a dor. Veja o que Tiago vai dizer, ó. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meu Deus. Há uma promessa
Se Ele prometeu, Ele cumpre. Você sabe o que acontece? Quando a dor se intensifica, existe algo que cerca essa dor. Chama-se espera. Porque ela se instala em determinada área de nossas vidas. Então existe uma espera para que tudo mude. E quando você percebe que Deus está agindo na sua direção, você aquieta-se diante dele. E você percebe que você está perto de sair daquele estado que você se encontrava ou que você se encontra. Aí o que acontece? Aí o que é que acontece? A dor aumenta. A intensidade se alonga e você recua. Por isso que existe muita gente que não receberam ainda o cumprimento da promessa em suas vidas, porque não entendem que quando você está perto de receber aquilo que Deus tem preparado para você, a dor vai aumentar. A dor vai aumentar e os obstáculos também. Que é isso, pastor? Qual o momento de uma mulher grávida que está com 9 meses para ter o seu bebê? Qual o momento que traz mais realização, que traz mais exultação, que traz mais alegria? É quando o bebê é colocado no seu braço para ela dar de mamar a ele a primeira vez. Agora você rebobina a fita ou você volta o capítulo que antecedeu essa criança estar nos braços da mãe. O que foi que essa mãe passou? As contrações, as dores, as decepções. E muitas vezes é Deus te levando, é Deus te conduzindo para um lugar de excelência, de compreensão. A dor que vem para a preparação não é para te matar, não é para te destruir, é para amadurecer o seu caráter, é para tirar de você coisas existentes que nem você conhece. É como se Deus estivesse passando você pelo fogo, para que o ouro fosse purificado, como se fosse um processo de purificação. É como se de repente você está no sufoco, expectativa que Pedro fala, você está no fogo, está lá dentro, está queimando, está doendo, e você começa a clamar, você chora, você grita, você esperneia, e de repente Deus segura sua mão e traz você para a superfície, e você se regozija, e você exulta nele. Quando você faz, aí Deus vai e coloca você de novo lá. Está pronto? Não, filho, ainda resta um tempo. Aí a dor é maior, a intensidade da espera é maior, o olhar da incapacidade da espera se multiplicou. E agora chegou o momento de você dizer para ele que você o ama e que você está esperando o cumprimento da promessa na sua vida, que você está esperando o cumprimento da promessa dele na sua vida. Esse é o momento. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Há uma promessa aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, a primeira parte da mensagem, dessa mensagem que eu estou intitulando de o benefício da dor, eu estou chamando a primeira parte de uma ardente expectativa. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 e 9. E o Senhor disse a Satanás: você reparou do meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Jó, capítulo 1, versículos 8 e 9. O Deus onisciente inicia o diálogo que levará Jó a ser provado e dá o mais excelente testemunho do seu caráter. Meu Deus! Quem apresenta o cartão de visita de Jó para Satanás é o próprio Deus. Ele é quem vai dizer: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí o que é que Satanás vai fazer? Ele vai colocar em dúvida o caráter de Jó. Ele vai dizer: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? É como se ele estivesse dizendo: existe um motivo para que ele possa ser essa pessoa que ele é. Não é de graça, não. Agora a questão é, amado, quem tem representado você na terra e no céu? Você já pensou? Você já parou? Você já perguntou isso para você? Você tem essa consciência? Quem é que representa você aqui na terra como no céu? Pai nosso que estás no céu, santificado, olha, Ele é santo, Ele é amor, Ele é santo e Ele é justo. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Quem é que nunca orou o Pai Nosso? Você ora o Pai Nosso quase todos os dias e você ainda não entendeu o que é que você está falando, o que é que está saindo da sua boca. O pão nosso não é o seu pão, não é um dia, é de cada dia, é comunitário, é secular. E é você que vai orar, é você que vai declarar: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e você tem perdoado a quem tem te ofendido. Você tem dado a outra face. Está doendo? Está incomodando a dor? Louve. Mas pastor, quando eu comecei a louvar, a dor se intensificou. Então adore, transforma o seu louvor em adoração.
Mas pastor, na adoração desfaleci. Eu não tenho nem mais palavras, nem para cantar, para louvar, para adorar, nem para orar. Então se deite no chão e comece a gemer. Ele vai entender o que é que você está dizendo para ele. Porque se sabe o que é que fica bem claro nesse texto de Jó e nos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos do Novo Testamento, é que Deus, é o próprio Deus quem representa seus filhos, aqueles que fazem a sua vontade e aqueles que lhe obedecem. É o próprio Deus. Você está sendo representado por um Deus que pode tudo. Mas só que você olha para o seu problema, só que você olha para a sua dificuldade, você olha para a sua adversidade, para a sua luta, como se não tivesse ninguém do seu lado. Deus está do seu lado. Quando você não consegue andar, Ele leva você nos braços. Quando você não consegue falar, orar, colocar as devidas palavras diante dEle, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Agora interessante, o Espírito intercede diante de Deus segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, porque Deus conhece a mente do Espírito. Então o que é que você quer dizer para Deus nessa noite? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 18 e 19. Olha para cá, veja que coisa séria, ó. Veja que coisa séria. Não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido que nos abala. Você entendeu? Vou repetir, ó. Não é o sofrimento que nos perturba, mas é o sofrimento não merecido que nos abala. O que você está enfrentando? O que você está sofrendo? A dor que você está sentindo, você merece? Ou você diz que as pessoas estão sendo injustas para com você? Quase todos nós, durante nossos anos de crescimento, tivemos experiências em desobedecer os nossos pais. Quase todos. Tivemos experiências de desobedecer aos pais e recebemos a punição merecida. Quando a disciplina apontava para um erro, para uma transgressão, havia um sentimento de justiça. Errei, pisei na bola. Eu mereci que papai ou que mamãe me disciplinasse. Pode chamar a sua memória que em dado momento, mesmo doendo, mesmo ficando as marcas, aí você dizia, realmente, eu não faço mais isso não, que doeu, e se eu fizer de novo, papai vai me pegar de novo. Para nossa surpresa, quando crescemos, nos deparamos com outra realidade totalmente diferente, que não existe correlação verdadeira entre a quantidade de erros que cometemos e a quantidade de dor que experimentamos.
E uma surpresa maior é que quase sempre ocorre o oposto. Como assim, pastor? Eu faço o que é certo, por entender que é correto fazê-lo, e em troca recebo uma pancada. Eita Jesus! A pessoa, você está ali fazendo, você está ajudando uma pessoa, você está amando, você está honrando. Porque o que é honra? Honra é reconhecimento mais investimento. Eu sei que meu irmão tem um talento tremendo e ele precisa de capacitação. Então eu reconheço isso na vida dele. O que é que eu faço? Eu meto a mão no bolso e invisto na área que ele precisa de capacitação. Isso é honra, amados. Reconhecimento mais investimento. Então veja bem, estou certo que estou no caminho que Deus quer que eu esteja. De repente, o irmão me dá uma pancada. Aí sabe o que é que acontece muitas vezes com todos nós? Com todos nós. Primeira coisa que pensamos: eu não vou ajudar mais ninguém, eu não vou fazer mais nada por ninguém. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Porque é nesse momento que você vai ter a oportunidade de crescer. Olha para Cristo. Aí muita gente diz: mas pastor, Jesus é o Filho de Deus, ou é o próprio Deus? Ah, tá certo. Então, olha para José. Olha para a vida de José. Qual foi a resposta de José a tudo que ele sofreu? E em todas as lutas, em toda a adversidade, a palavra de Deus diz que o Senhor esteve com José. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Eu faço o melhor que posso e me preparo para receber o reconhecimento. Sou atingido por um golpe inesperado, perco o equilíbrio. Perdemos o equilíbrio e caímos, amados. Perdemos o equilíbrio e caímos. Isso foi o que aconteceu com os colegas de Jó, os supostos amigos de Jó. Quanto a mim, eu buscaria Deus e a Ele entregaria a minha causa. Isso é Elifaz falando. Elifaz falando. Um dos 3 supostos amigos de Jó. Quanto a mim, eu buscaria Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Amados, um texto desse é um texto riquíssimo de conhecimento. É ou não é? Mas Deus vai dizer em relação a esses 3 amigos de Jó, que eles falaram sem conhecimento, sem entendimento. Esse é um tipo de sofrimento que primeiramente nos confunde e depois nos ofende. Esse foi o tipo de sofrimento que deixou Jó confuso e ofendido. Por quê? Porque Satanás vai pegar pesado no seu diálogo com Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó tema a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, na sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem,
Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 9 a 12. Você percebeu aí? Quando ele diz: será que é sem nenhum interesse que ele ama a ti, que ele se desvia do mal, que ele é um homem íntegro, que ele dá testemunho de ti? Será? Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A primeira prova de Jó foi na área da família e nos bens materiais. Qual a luta, qual a adversidade, qual a perda que você está enfrentando? É nos bens materiais ou na área familiar? Porque a primeira luta que Jó enfrentou foi na área familiar e nos bens materiais. Vieram os sabeus e levaram os bois e as jumentas e mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Segundo, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Terceiro, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 4, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. O que tem afligido você? Que tipo de dor você tem enfrentado? É merecido ou imerecido? Você reconhece que você precisava estar passando pelo que você está passando? Ou você tem dito para Deus que não é justo você ter que enfrentar e passar tudo isso que você está passando? É merecido ou imerecido na sua ótica, na maneira que você enxerga as coisas na vida? O que você tem dito para Deus? De que maneira você tem enfrentado essa dor? O benefício da dor. A segunda parte eu estou chamando de evidências da graça de Deus. Veja aí, ó. Jó capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos de 1 a 6. Se pararmos para perceber, iremos entender uma coisa. Jó não aceitou seu sofrimento resignadamente. Não. Ele não aceitou seu sofrimento resignadamente e não se conformou com o que ele estava passando, com o que estava acontecendo com ele. Pelo contrário, Jó não deu ouvidos aos doutores e filósofos da sua época. Ele foi buscar primeiramente
em Deus uma resposta para o seu sofrimento. Ele ouviu e ele ouviu, mas ele não recebeu. Ele disse: existe alguém que vai me dar um diagnóstico preciso. E esse alguém chama-se o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que tem tudo em suas mãos, aquele que governa a sua vida, aquele que, se tirar o seu fôlego de vida, você cai durinho no chão. Então ele foi buscar primeiramente em Deus uma resposta para o seu sofrimento. Jó apresentou sua causa diante de Deus e em sua presença se queixou de seus sofrimentos sem meias palavras. Você sabia? Se você já leu ou se você não leu ainda o livro de Jó na íntegra, faça isso. Leia o livro de Jó começando pelo capítulo 1, orando, jejuando. Você vai ver que em dado momento Jó vai se queixar de Deus por ele estar passando o que ele está passando. Mas entenda uma coisa: Jó não pecou com palavras. A importância do testemunho de Jó é pelo fato de que ele sofreu da mesma forma que sofremos, nas áreas vitais da família, da saúde e dos bens materiais. Livro de Jó, capítulo 40, versículos de 1 a 8. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe uma mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, porque eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Jó capítulo 40, versículos de 1 a 8. Em dado momento, amados, queremos explicações. Queremos entender porque isso ou aquilo está acontecendo. Aconteceu ou está acontecendo. Mas quando é preciso nos ajoelharmos, nos humilharmos, temos dificuldades. Temos dificuldade. O pensamento que nos vem à mente é: vou desistir. Não aguento mais. Isso não é para mim. É muito difícil. Eu não sofri tudo isso. Por que eu estou sofrendo tudo isso? Precisamos ter conhecimento do que Jó não fez, para que por algum motivo aparente eu me veja forçado a ter atitudes ou tomar decisões que não deveria ter tomado, e aconteça erros irrevogáveis, atitudes irrevogáveis. Aleluia. Primeiro, o que Jó não fez: Jó não amaldiçoou a Deus como a sua esposa sugeriu. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade?
amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Jó, capítulo 2, versículos 6 a 10. Segundo, Jó não tentou se livrar do que ele estava atravessando, do que ele estava passando, do que ele estava sentindo, se livrando de Deus. Terceiro, Jó não explica seu sofrimento. Então não tente explicar seu sofrimento para ninguém. Viva intensamente o que você está vivendo. Entenda que até na dor existem benefícios. Como foi que Jesus lidou com os sofrimentos, insultos, segundo Pedro? Pois que glória há, pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando pratica o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Mas também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao bispo e pastor da alma de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 25. Jesus é o modelo. Eu e você somos exemplo. Precisamos viver Jesus na prática. Precisamos evidenciá-lo em nossa vida diária. Conclusão. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A ira de Deus se acendeu contra Elifaz, o temanita, e os seus dois amigos, pois eles falaram o que não era reto a respeito do Senhor. A intercessão de Jó irá livrá-los da punição e do juízo de Deus. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Sofá, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó capítulo 42, versículo 9. A misericórdia de Deus, a sua oração e a sua intercessão diante do trono da graça pode salvar muitas vidas. Quando você entende que o que você passa, o que acontece na sua vida, não é por acaso. Existe um propósito de Deus. E esse propósito de Deus é excelente. Há um benefício na dor. Você só precisa entender que coisas novas, um novo caminho, uma nova história, Deus está escrevendo na sua vida. A nova família de Jó, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Jó 42, versículo 10. O benefício da dor.
Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?